Aqui Mateus 11, 28, está escrito, tem uma passagem que Jesus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Falar de descanso para a alma hoje em dia, falar de quem está cansado. Quem não está cansado, né, pastor? Está todo mundo cansado, todo mundo sobrecarregado. Então, para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, Jesus tem uma palavra para você. A palavra de Jesus é: vinde a mim. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então, o descanso, quando Jesus fala vinde a mim, ele está querendo que você chegue até ele. E aí, tem um detalhe muito importante. É importante entender, presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui é algo que, se você pegar o espírito do que eu vou falar agora, é provável que sua vida melhore bastante. Ele diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como? Como que há o alívio na aproximação com Jesus? Aí ele fala assim: tome sobre vocês o meu jugo. E o que significa isso? Tomar sobre nós o jugo de Jesus. O jugo é a visão que Jesus tem do mundo, é a interpretação que Jesus tem do mundo. Então, imagina o seguinte, que no tempo de Jesus existiam alguns rabinos, e esses rabinos, eles transmitiam a visão de mundo deles. Então tinha a visão de mundo de Gamaliel, a interpretação da lei segundo Gamaliel. Tanto é que Paulo vai falar: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele estava sob o jugo de Gamaliel. Ele estava sob o jugo de Gamaliel. Por quê? Porque jugo é a interpretação da vida, é a interpretação da realidade conforme seu mestre. Então quando Paulo fala: eu fui criado, meu mestre foi o Gamaliel, ele está dizendo assim: eu assumi para mim o jugo de Gamaliel. Aí você tem outro grande mestre da lei daquele momento, que era o Hilel. O Hilel também, todo mundo vivia sob o jugo de Hilel, a interpretação da lei segundo o Hilel. Aí chega Jesus e fala assim: não, esquece o Gamaliel, esquece o Hilel. Toma sobre vocês o meu jugo. Porque se vocês tomarem o meu jugo, a vida vai ficar leve, o fardo vai ser leve, a vida vai ser suave. E qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus está exatamente quando ele abre a boca para começar a pregar. Você imagina que o mundo e o cosmos, o universo aguardava o dia em que Deus ia estar encarnado e começar a falar. Deus fala lá no Gênesis: mulher, o teu descendente vai esmagar o mal, vai pisar a cabeça da serpente. Então, desde aquele momento, o mundo aguarda a chegada do descendente, o descendente do homem, o filho do homem. E o filho do homem nasce, Jesus nasce, né, com esse título de filho do homem, mas com Deus encarnado. Ele nasce e o universo, o mundo aguarda. Por que o mundo aguarda? Porque lá em Gênesis Deus também fala assim para o homem: maldita é a terra por sua causa. Então a terra está esperando, já que a terra está maldita por causa do pecado, quando virá o alívio? Quando será que vai ter uma voz de alívio nessa terra? Quando alguém vai falar alguma coisa que vai dar a solução final para essa maldição que está sobre a terra. Então o universo, o mundo aguarda o pronunciamento de Deus encarnado. E Deus se encarna, Deus ele vem através do ventre sagrado e materno de Maria, ali ele nasce, ele cresce. E quando ele cresce, ele não prega o evangelho, só vai começar a pregar com 30 anos. Imagina a expectativa do mundo, pastor. O mundo aguardando, falando: meu, o homem já está aqui, mas ele não falou nada ainda. Não, mas com 30 anos ele vai falar. Então ele vai para ser batizado, João Batista batiza ele, e quando João Batista batiza ele sai das águas, e dali a pouco ele começa a pregar. Primeira pregação de Jesus, não vou falar que é a primeira, porque a Bíblia não diz que é a primeira, mas uma das primeiras pregações de Jesus é:
chegou o reino de Deus. Ele fala assim, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Essa é a primeira coisa, uma das primeiras pregações de Jesus. E por que Jesus ele fala, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus? A palavra arrependimento, o significado, tem alguns significados. Mas o significado que eu mais gosto da palavra arrependimento é concordar com Deus. Arrepender-se é concordar com Deus. E concordar com Deus, dentro do pensamento cristão, implica dizer, Deus está certo e eu estou errado. Implica dizer isso. Deus está certo, arrepender-se implica dizer, Deus está certo e eu estou errado. E é difícil fazer isso. Mas se você fizer isso com a tua alma, com o teu espírito, eu não estou certo, Deus está certo. Então a salvação começa a chegar para você, começa a chegar na tua alma, na tua mente, na tua vida. E Jesus então ele fala, arrependam-se, porque chegou o reino de Deus. E Jesus, então, ele está dizendo o seguinte, eu estou trazendo o meu reino para a terra. Eu estou trazendo o meu país para a terra. Não é daqui, não é desse mundo. Ele é de outro lugar, ele é do céu, mas eu estou trazendo para a terra. Ele não é da terra, mas eu estou trazendo para a terra. E eu quero começar a implantar ele aqui. E nós vamos começar a implantar ele com aqueles que se arrependerem, que entenderem que vocês estão errados e Deus está certo. E quem entender que você está errado e Deus está certo, então vai começar a andar comigo. E começando a andar comigo, então nós vamos implantar o reino de Deus, nós vamos viver o reino de Deus. O reino de Deus na concepção ocidental, pastor, a gente tem uma concepção que só vai viver o reino de Deus quando morrer. Morreu, foi para o céu, pronto, agora eu estou no reino de Deus. Mas nos países orientais, do Oriente, da Palestina, o entendimento é que o reino de Deus já começa aqui. Com a vida com os irmãos, com a comunhão com os irmãos. Então quando Jesus ele diz assim, chegou o meu reino, ele está dizendo assim, chegou, vamos começar uma sociedade aonde a Constituição, a Constituinte, os valores não serão os valores dos homens. A Constituinte não é a Constituição brasileira. A Constituinte é aquilo que eu vou falar. E os valores não são os valores dos homens dentro da sociedade. Os valores são os valores que eu vou ensinar. Então quando Jesus fala assim, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, sabe por que você está cansado e sobrecarregado? Porque você vive no país dos homens, sob a constituição dos homens, sob as leis dos homens, sobre os valores dos homens, sobre a criação do homem. Mas o convite de Jesus é, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós, aprendei de mim. Ele vai aprender de mim, cara, vocês têm que, a leveza na alma, a tranquilidade da alma, a paz, o alívio que Jesus está propondo, está diretamente ligado ao aprendizado. Vinde, ele diz assim, né, Mateus 28, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Esse aprendei de mim, o que é? Aprendei de mim os valores que eu tenho para transmitir, o meu jugo. E quando você então começar a viver no reino que nós estamos implantando, que é o reino de Deus, sob os valores do reino de Deus, então você vai sair dessa loucura, dessa neurose, dessa correria frenética, dessa pressão do mundo, para estar debaixo do jugo de Jesus. E aí ele explica, a minha interpretação da realidade, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não estou aqui para desumanizar o homem, estou aqui justamente para restaurar a humanização do homem, para mostrar para o ser humano como se é ser humano. Eu me tornei humano para mostrar para o homem como se é homem. Como que se é homem? A referência de homem na nossa sociedade é um troço horroroso, pastor. Troço horroroso. Para ser homem tem que ser igual fulano. Não quero, Deus me livre. Tem que ser durão, tem que ser doido igual. Não quero. A referência de homem na nossa sociedade é Jesus. Ele é a nossa referência. E quando você tem a referência de Jesus sendo a referência de homem, de humano, então a sua vida se torna leve,
Você sai dessa pressão, porque você passa a não temer mais o homem. A gente não teme mais o homem. A gente agora tem compromisso com Deus, a gente anda com Deus e a gente sabe que Deus nos ama. Então a nossa relação com Deus não é por temor mais, mas é por amor. É por constrangimento de amor. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas o fato dele amar do jeito que nós somos nos importuna, nos incomoda para não viver do jeito que nós somos, porque o jeito que nós vivemos é um jeito que não agrada a Deus. E quando você se aproxima de Deus, se aproxima da luz, você começa a ver, você começa a perceber suas falhas, que você está chegando na luz, aí você vê que dá para melhorar. Você vê assim, eu não preciso fazer isso mais. Eu sempre fiz isso, mas eu não preciso fazer isso mais. Por quê? Porque eu não estou mais na sociedade dos homens. Eu não estou mais vivendo sobre a interpretação daquilo que os homens esperam de mim. Eu não tenho mais que dar satisfação para homem. Eu não tenho mais que alcançar a expectativa do homem. Eu não tenho mais que ser aquilo que o homem quer que eu seja, que a sociedade quer que eu seja. Eu não preciso mais ser o que a sociedade quer que eu seja. A sociedade quer que você seja doido. Quer que você tenha uma agenda corrida. Quer que você tenha não sei quantos diplomas, que você tenha uma... A sociedade cria uma expectativa em você, vende essa expectativa para você, você compra essa expectativa de forma inconsciente, e daqui a pouco você está correndo atrás de uma expectativa que a sociedade criou para você e você comprou. Não é Deus que criou para você essa expectativa. O que Deus tem para você não é esse peso, essa correria. Deus tem para você uma vida leve. Ele chega a falar que a bênção não acrescenta dores. Então, se para poder estar debaixo da ser abençoado, você está se matando, não vem de Deus. A bênção de Deus não acrescenta dores. E Deus não abençoa você também por causa da sua fidelidade. Se Deus esperasse a sua fidelidade para te abençoar, Ele não te abençoava nunca. Ele te abençoa pela graça. Ele te abençoa pela graça. Ele te abençoa pelo sacrifício. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Ele não abençoou você na tua fidelidade. Sai aqui agora dessa reunião, e quando sai dessa reunião você já pensa uma bobagem. Pensou bobagem, pecou, pronto, já estragou toda a fidelidade que você tem com Deus. Deus te abençoa pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando Jesus fala assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu vou resumir isso rapidamente para poder encerrar aqui essa palavra, que o meu objetivo não é se estender aqui. Mas só para você ter uma ideia, o que o mundo chama de sucesso e o que a Bíblia diz que é sucesso. O mundo chama de sucesso você crescer, ter milhões de seguidores, capa de revista, investir milhões em mídia e não sei o que. É isso que o mundo chama de sucesso. Né? Você ser grande, você ser o maior, você ter mais público, é isso que a Bíblia, é isso que o mundo chama de sucesso. E o que o país de Deus chama de sucesso? Vamos perguntar para o dono do país. Chegaram para Jesus e perguntaram, qual é o maior homem que já passou aqui no seu país, na terra? Qual é o maior homem que já passou na terra, na sua opinião? Você que é Jesus, você que é Deus encarnado, na opinião de Deus, qual é o maior homem? Ele fala assim, homem nascido de mulher, o maior que já passou na terra chama-se João Batista. E quando você vai para João Batista e pergunta, e vai estudar a história de João Batista, a relação dele com Deus, a filosofia de vida dele era, importa que eu diminua e que ele cresça. Então você percebe que se no país dos homens o sucesso é você crescer, no país de Deus, no reino de Deus, o sucesso é você diminuir, é se apequenar. E quanto mais você diminui, mais Jesus aparece e mais sucesso você faz no reino de Deus. Então não tem nada a ver com competência, não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com investimento em mídia, tem a ver com renúncia. Tem a ver com conversão, tem a ver com entrega, com se render. Eu me rendo para o conhecimento, para as palavras de Deus. Quanto mais você se rende, mais você faz sucesso. Percebeu que só aí, pastor, já tirou o peso da neurose de ter que fazer sucesso no mundo. Não tem que fazer sucesso no mundo.
E o conceito de sucesso em Deus não é um conceito de que tem que se matar para poder fazer. Não, tem que se entregar para fazer. Tem que se entregar, tem que se render a Deus para que o sucesso aconteça na sua vida de forma espontânea. E o sucesso, então, não é parecer Neymar, é parecer Jesus. E o que é a liberdade no mundo? Liberdade no mundo, só para você entender como que o conceito de sucesso no mundo é pesado e o conceito de sucesso no reino de Deus é libertador, é curador. Liberdade no mundo, quando eu vejo as pessoas falando de liberdade, elas falam, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu pego todo mundo, eu passo o rodo, eu sou solteiro, eu não perdoo ninguém, eu pego todo mundo. Eu vejo pessoas dizerem isso. E eu sou livre, a pessoa grita, eu sou livre, eu pego todo mundo. A outro diz assim, fumando, eu fumo porque eu sou livre. Outro diz assim, bebendo, eu bebo porque eu sou livre. Ninguém manda em mim. Outro diz assim, eu vou trocar de sexo, mudar o meu gênero porque eu sou livre. Essa é a liberdade do mundo. Está tudo certo. Essa é a liberdade da sociedade dos homens. Está tudo certo. Você que pensa desse jeito, eu faço o que eu quero, eu uso droga porque eu sou livre. É verdade. Essa é a liberdade do mundo. Mas no país de Deus, Jesus nos ensina que livre é quem tem controle de si mesmo. Livre é quem tem controle da situação. Livre é quem tem capacidade de optar. Quem pode dizer, eu quero. Quem pode dizer, não, eu não quero, pastor, obrigado, eu passo. Quem pode dizer, eu não quero, obrigado, fica com Deus. Esse é livre. Então, se a pessoa diz assim, eu fumo porque eu sou livre, aqui dentro da casa de Deus, a gente então teria que fazer um desafio para você saber se é livre, porque se aqui você está no nosso país. E no nosso país, livre é quem tem capacidade de optar por não fumar. Então, quem tem capacidade de optar por não fumar, então fuma porque quer, e não fuma porque depende do fumo. Eu fumo porque eu quero, é uma decisão minha. Então, se você fuma porque você quer, então você pode ficar um mês sem fumar. Porque você fuma porque você quer. Porque quem está no controle é você. E quem tem controle é que é livre. Não é quem é escravo, dependente do negócio. Se você é dependente, então você não é livre. Você é escravo de cigarro. Mas se você tem a capacidade de optar, falar, não, eu sou livre, se eu quiser eu fico 1 ano sem fumar. Então fica. Vamos ver quem é que está no controle da sua vida. Se é você ou é o cigarro. Outros assim, eu bebo porque eu sou livre. Então fica sem beber 1 mês. Pra gente ver quem é que... Pra gente ver quem é que está no controle da sua vida, se você é livre mesmo. Outro diz assim, eu pego todo mundo. Então fica sem se prostituir, sem ter relação 30 dias, 60 dias. Pra gente ver quem é que está no controle. É você que está no controle ou é o sexo, a pornografia, a prostituição que está no controle da sua vida? Aí você percebe que no país de Deus, então... Você que se arroga livre aqui dentro, você percebe que você não é livre, que você é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do vício, escravo de uma série de coisas. Aqui dentro você é escravo. Aí você olha para o irmãozinho do lado que não faz nada disso, não bebe, não fuma, não sai com a mulherada, não sei o que tal, e você fala, é um alienado, mas ele não sabe que ele não precisa sair, ele pode optar por não sair. Não é aquele, mas você não quer sair? Não, impulso todo homem tem, mas acontece que aqui dentro Deus nos dá graça, Deus nos ensina a controlar os impulsos, porque a nossa energia, a nossa força vai na direção de Deus, ou seja, na direção da vida. Porque o que Deus tem para nós é produção de vida. Né? A gente vai na direção da vida. Né? Então você já sabe o que é... A liberdade no mundo, então, é um peso, pastor. É um peso que escraviza. E a liberdade aqui dentro é um tipo de postura que te coloca no controle da situação. Aqui dentro, a liberdade está na tua mão.
Jesus te devolve a liberdade. A gente costuma dizer no país de Deus também que não tem problema não ser livre. Não tem problema. Porque aquele que liberta está aqui. Ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. Ele diz assim: se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa saber que a verdade liberta. Você precisa saber que Jesus liberta. Jesus pode te tirar do vício, pode te tirar da escravidão, da prostituição, da pornografia, da droga, do cigarro, do vício. Pode te tirar a culpa do aborto que você fez, a culpa do cara que foi preso, que não sei o quê, a culpa do outro que perdeu não sei o que lá, que você estava no meio. Jesus tira a culpa, porque Jesus tira o pecado. E o problema do homem é o pecado. E quando ele resolve o pecado, ele resolve o homem. Só para encerrar, o que é felicidade no mundo? Felicidade no mundo, o mundo diz que felicidade é satisfação. Sentiu satisfação? Então isso é felicidade. E o que é satisfação? Satisfação é realização de desejo. Realizou um desejo, sentiu satisfação. Quando você sente satisfação, o mundo dos homens vem e diz: isso é felicidade. Você realize desejo para sentir satisfação, para ser feliz. Só é feliz quem realiza desejo. Portanto, sente satisfação. Esse é o discurso do mundo. Por isso que quando você chega numa festa, pastor do mundo, te dão bebida alcoólica. Por quê? Tire a lucidez. Tire a lucidez. Porque você lúcido, você não se permite. E se você não se permite, você não realiza desejo. E se você não realiza desejo, você não sente satisfação e não é feliz. Só é feliz quem realiza desejo. Portanto, o conceito de felicidade no mundo vale tudo. Vale largar a mulher, largar filho, vale abandonar tudo, vale chutar os amigos, chutar vizinho, chutar parente. Vale tudo para ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Aliás, a felicidade talvez hoje seja o maior valor que tem na nossa sociedade. É aquilo que todo mundo fala: não, em nome da felicidade vale tudo. Então essa é a felicidade no mundo dos homens. Realização de desejo, né? Sentir satisfação. É isso. Então quando você realiza um desejo, o mundo aplaude. Você tem que realizar desejo. Até as propagandas de comercial vai na direção de você realizar desejo. Entra uma propaganda e diz assim para você, na sua sala gostosa, você sentado lá, você cheio de problema, a propaganda entra e fala assim: você merece! Se eu te falar o que você merece pelo fato de ser pecador, você não vai gostar. Você merece! Você tem o direito de ser feliz! Você precisa! Propaganda vai introjetando em você uma coisa assim de que você pode passar por cima de todo mundo, da sua família, das contas, para poder estourar o orçamento, estourar tudo, em nome de ser feliz. Então felicidade no mundo é isso, realizar desejo a qualquer custo, vale tudo. E felicidade no país de Deus? Felicidade no reino de Deus. Enquanto nós estamos na terra, Jesus não prometeu felicidade. Ele disse assim: no mundo tereis aflição. Mas a Bíblia também não define felicidade. Mas a Bíblia diz que tem alguns tipos de pessoas que têm determinadas posturas no reino de Deus que as tornam felizes. Né? Felicidade no reino de Deus é bem inútil. Mas tem algumas coisas que a gente faz que nos deixa feliz, que nos torna feliz. E quando você pega as bem-aventuranças, então, quando você pega o livro de Mateus, o Sermão da Montanha, até eu aconselho vocês a lerem o Sermão da Montanha, porque é o resumo do Evangelho, né? São 3 capítulos apenas em Mateus. E Jesus começa a falar
Que tipo de gente é feliz? E ele começa a falar assim: felizes são os que choram aqui no meu país, porque aqui há consolo, aqui você não está sozinho. Felizes os misericordiosos aqui no meu reino, no meu país, porque aqui eles alcançam misericórdia. Feliz quem tem fome e sede de justiça, porque aqui você não está sozinho, você tem eu, você tem seus irmãos, aqui você tem advogados, você tem pessoas que vão lutar pela justiça da sua vida. Você não estará sozinho aqui no meu reino, nessa comunidade que nós chamamos de reino de Deus. Então a felicidade aqui dentro a gente encontra no próximo, a gente encontra na união, a gente encontra nisso que eu estou fazendo com o pastor Renato aqui, que apesar da gente talvez passar anos sem se ver, quando a gente se vê, parece que se viu ontem, né, pastor? Parece que se viu ontem, e aí abraça, festa, não sei o quê, e de repente já estou aqui com ele e tal. Então a felicidade no reino de Deus é assim. Mas eu vou resumir a felicidade no reino de Deus no Salmo 1, que diz assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, nem se senta na roda dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, pessoas que riem das coisas de Deus, nem anda no caminho dos pecadores. Feliz é quem tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Olha que loucura! Enquanto a felicidade no mundo vale tudo para você ser feliz, realização, desejo, satisfação, aqui no país de Deus, a pessoa é feliz. Para ser feliz, não precisa de satisfação, não precisa de realizar desejo, não precisa ter nada. Só precisa sentar e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, ela nos alimenta de tal forma que deixa a nossa alma satisfeita. Não sei se você percebeu, mas como é difícil chegar na felicidade do mundo. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha interpretação da sociedade, a minha interpretação da realidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprenda de mim os meus valores do reino de Deus, para que vocês possam ter leveza e sair dessa corrida louca para poder atender as expectativas da sociedade. Se vocês continuarem nessa vida, sabe o que vai acontecer? Com 20 anos está todo mundo tomando remédio antidepressão. Porque vocês não conseguem alcançar a expectativa da sociedade. Não dá. A sociedade vai deixar vocês loucos. Mas se vocês tomar sobre vós o meu jugo, a minha interpretação da vida, se vocês vier comigo para o reino de Deus, os valores que eu trouxe para o meu reino vai chegar até vocês. E quando vocês forem absorvidos pela minha palavra, esses valores, vocês viverem esses valores, essa interpretação, então a vida vai ser leve. A vida vai ficar leve. E pode vir o que for. Pode vir até a morte. E na hora da morte, vai acontecer igual eu vi com a minha mãe. A minha mãe, uma mulher de Deus, na hora da morte, ela estava totalmente pacificada, glorificando a Deus. Ela tranquilizava a gente e dizia: está tudo certo, daqui a pouco eu estou com o meu Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aqui vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Abra o seu coração nessa noite.